Gravando. Olá, pessoal, como estão? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula sobre reforma tributária. Esse é o tema do nosso vídeo deste momento. Então, continuando o que a gente estava falando antes, nós estávamos falando de uma reforma tributária solidária. E eu queria ver contigo agora de que valores nós estamos tratando, em geral, assim, o que a gente pode esperar em arrecadar com uma reforma tributária solidária, né? Porque sempre a arrecadação, o volume é importante. Então, vamos ver de que valores nós estamos falando nesse momento. Importante, Regina, a gente chamar a atenção agora é que nós estamos comparando as reformas tributárias, as propostas, e agora a gente está mais, vamos tratar mais da proposta de reforma tributária solidária. Veja que as propostas anteriores a gente não falava de valores, porque, de fato, elas não mexem muito nas questões de valores. Elas mantêm tudo como está, ou seja, os mesmos volumes arrecadados sobre renda, sobre patrimônio, sobre serviços, sobre consumo de forma geral, vão permanecer. Talvez até aumentem alguns valores sobre consumo, dependendo de como se ajustam as alíquotas, não é verdade? Nós, na verdade, agora vamos tratar de reorganização de valores. Então, a reforma tributária solidária, ela é um exercício que tenta demonstrar que é possível, mesmo mantendo a carga tributária como está, nos 33% do PIB, é possível reorganizar o sistema, fazendo com que esses 33% saiam mais de outras fontes e menos de outras, mais de algumas e menos de outras, tá certo? Esse quadro aqui, ele apresenta uma relação atual em relação ao PIB, das fontes renda, patrimônio, consumo e outras fontes. Então, essas fontes aqui de incidência, atualmente a renda no Brasil, ela representa menos de 6% do PIB. Da carga de 32. Veja que a carga total aqui é 32,6, tá certo? Isso aqui é um dado de 2015, mas não mudou muito. A nossa carga tributária hoje é 32,5, 32,4, né? Não mudou muito. Então, a renda hoje representa 5,96. A reforma tributária solidária, as modificações propostas, elevam a participação da renda a 10,27. Então, há aqui um claro deslocamento, um aumento de arrecadação da tributação sobre renda. Qual é a média da OCDE? 11,5. Portanto, esse é um caminho que aproxima o Brasil do que é praticado na OCDE. Em relação ao patrimônio, no Brasil, a gente tributa aproximadamente 0,84% do PIB. A gente arrecada sobre patrimônio. A proposta leva para 2,06%. A média da OCDE, 1,9%. Nós vamos aumentar um pouquinho em relação à OCDE. Por que essa opção de ficar mais alto que a OCDE? Porque na OCDE, porque no Brasil nós temos uma concentração de patrimônio muito alta, comparado com os países da OCDE. O nível de concentração patrimonial na OCDE é bem inferior ao nível de concentração de patrimônio que nós temos no Brasil. Então, por conta disso, a gente tem que ficar um pouco, né, avançar um pouco mais em relação à tributação sobre patrimônio para acelerar a redução das desigualdades. Consumo no Brasil, atualmente, 16,84%. Vejam que é a metade de tudo que a gente arrecada. 32,6%, né? 16,84%. 16,84% do PIB a gente tira do consumo. Qual é a proposta? Chegar a perto de 13, 12, menos de 13, 12,93%. Qual é a média da OCDE? 10,9%, ou seja, a gente não consegue reduzir até a média da OCDE. O ideal seria que a gente conseguisse. A gente não consegue porque a nossa base ainda tem dificuldade de reduzir até esse nível ali. Outros tributos, a gente fica em atualmente 9,2%, baixa um pouco para 8,2%, a média da OCDE é 9,7%. Tá certo? Outros tributos são as contribuições. Aqui as reduções são mais relativas à contribuição sobre a folha, que a gente está propondo reduzir um pouco o percentual de contribuição patronal. Nessa proposta de reforma tributária solidária, a contribuição patronal sai de 20% para 14% sobre a folha, a contribuição patronal. Então, a gente reduz.
mas compensa com outros tipos de tributos, tá certo? Então, não há perda de arrecadação. O resultado final é uma elevação de 253 bilhões em receitas sobre tributação, em receitas da tributação sobre renda, né? E uma redução de 231 bilhões em receitas sobre tributação de bens e serviços. Uma elevação de 73 bilhões em tributação sobre patrimônio e redução de 78 bilhões em tributação sobre folha de pagamento. Então, é uma realocação da carga tributária a partir de uma redefinição de alíquotas, redefinição de bases de incidência. Esses aqui são os grandes números. O que acontece? Esses gráficos aqui, esse gráfico, ele vai demonstrar o comportamento. A situação atual é esse verdezinho claro aqui, ó, verde claro. Base renda, base patrimônio, base serviços e base folha. As bases. A gente, em geral, não considera muito a base folha, porque a base folha é aquela contribuição que está vinculada diretamente à Previdência, né? O Fundo para Pagamento de Aposentadorias. Mas, de qualquer forma, é relevante ter em conta que a base folha, uma parte da base folha é tributo direto, outra parte é tributo sobre consumo. Qual é que é a parte que é tributo direto? Aquilo que é pago pelo salário. O trabalhador paga, isso é direto. Tá certo? A parte patronal normalmente é sobre consumo porque acaba onerando, né, o preço dos produtos. Então, o que acontece? A gente sai na renda de 5,97 para 10,27, enquanto que a média da OCDE é 11. Ou seja, a gente está subindo, né? Consumo, bens e serviços, sai de 16 para 12, mas a OCDE está aqui embaixo. Então, o nosso caminho desenhado pela proposta da reforma tributária solidária está no sentido de... Eu saí da tela, né? Eu acho que eu saí da tela. Está no sentido de aproximar a estrutura do sistema tributário brasileiro à média das estruturas dos sistemas tributários dos países da OCDE. Por que a OCDE como referência? Porque a OCDE é a nossa referência do ponto de vista de desenho constitucional. A nossa Constituição, ela replica muitos princípios e conceitos dos países, da maioria dos países da OCDE, não de todos, mas da maioria dos países da OCDE. Segundo, entendemos que o modelo adotado por esta maioria de países hoje da OCDE é um modelo adequado para reduzir desigualdades e que é um modelo adequado para promover desenvolvimento sustentável. Então, dentro desta premissa de que aqueles países representam modelos importantes a serem seguidos, nós tentamos ajustar o sistema tributário brasileiro a aquele tipo de sistema tributário que aqueles países adotam, né, em suas legislações. Então, o esforço foi no sentido mesmo de buscar uma aproximação dentro do possível do desenho de tributação praticado por aqueles países. Importante, Dão, é que deu para perceber bem o deslocamento, não é, que foi feito da tributação sobre o consumo para a tributação da renda e do patrimônio, né? Uhum. Eu acho que é um aspecto, assim, bastante visível, né, nos valores, na tabela, também nos gráficos apresentados. Aí, nesse momento, eu queria tratar disso, assim, por que é tão importante essa questão de tributar mais a renda, né? Porque a impressão que a gente tem, me parece que os dados confirmam isso, é que a partir de um determinado momento, como tu já mostrasse antes, nós abrimos mão de usar o imposto de renda e a progressividade que ele pode trazer para tributar mais quem tem mais ou quem ganha mais, né? E com isso reduzir desigualdade. Então, e aí a gente se pergunta, será que as nossas alíquotas sempre foram essas que tem, tu já bem disseste, também nós já tivemos outras alíquotas superiores, né? E também, e seguidamente se escutar, vamos tributar todo mundo na mesma alíquota, porque daí vai ter mais gente, vai pesar menos para cada um
individualmente e assim nós vamos conseguir que todo mundo pague menos, né? Isso, na verdade, não se sustenta muito quando a gente passa a olhar os dados do imposto de renda que eu te convido, então, para a gente fazer agora, para mostrar para os nossos alunos e alunos como é que essa questão, qual é a importância, afinal de contas, do imposto de renda para a tributação brasileira. É fundamental, né, que a gente discuta. A gente já viu que a tributação da renda em relação aos países da Europa, no Brasil, é bem baixo, né? Mas na renda a gente tem pessoa jurídica e pessoa física. Qual é que é a parte da tributação da renda que nós estamos mais afastados do que acontece na Europa? É a pessoa física. Não é a pessoa jurídica, é a pessoa física. A pessoa física no Brasil, a tributação da renda da pessoa física representa 2,5% do PIB da pessoa física. A gente viu lá que dava aproximadamente 6% todo o imposto de renda. Mas só da pessoa física era em torno de 2,5%. Na Europa, esse percentual, na OCDE, esse percentual é 8,5% do PIB. Depois, na aula com o professor Wunderlich, vocês vão estudar melhor, né, os detalhes da tributação da renda. Tá? Agora, nós não estamos entrando nos detalhes da tributação da renda, mas só nos valores globais. Mas tem um dado muito importante, que respondendo essa questão que a Regina coloca, que é por que a tributação da renda das pessoas físicas é tão baixa e por que aonde que estaria o potencial para aumentar a tributação da pessoa física. Esse gráfico aqui, ele mostra o seguinte: essas colunas, aqui nós temos faixas de renda, tá certo? Até meio salário mínimo, de meio a um salário mínimo, de 1 a 2, de 2 a 3, e assim por diante, até mais de 320 salários mínimos mensais. Tá certo? A pessoa que ganha mais de 300 mil reais por mês. Tá aqui nessas colunas aqui. Essas duas colunas representam o seguinte: a coluna azul claro é a receita, o rendimento tributável dividido pelo rendimento total. E o outro é rendimento isento dividido por rendimento total. A coluna azul escuro demonstra quanto de rendimento isento eu tenho na minha renda. Tá certo? E a coluna azul clara representa quanto de rendimento tributável eu tenho na minha renda. E olha o que a gente percebe. Que nas rendas altas, os rendimentos isentos aumentam. E nas rendas baixas, o rendimento tributável aumenta. Por que isso acontece? O rendimento isento aumentar nas rendas altas? Por causa daquela medida lá de 1995 que isentou do imposto de renda lucros e dividendos distribuídos. Os lucros e dividendos distribuídos a sócios, empresários, acionistas de empresas, eles se concentram muito nas altas rendas. Quem ganha mais de 320 mil reais por mês pode ter certeza de que mais de 70% do que ele ganha é isento de imposto. As grandes rendas não são do trabalho. As grandes rendas são do capital. Tá certo? São lucros e dividendos. Esta desoneração dos lucros e dividendos de 95 fez esse efeito. A base de cálculo das altas rendas é muito baixa. Com isso, quando a gente divide o valor dos tributos de cada faixa de renda, aqui está de novo as faixas de renda. Quando a gente divide o valor pago de impostos pela renda total, a gente tem aquilo que a gente chama de alíquota efetiva. A alíquota efetiva é o que define a progressividade. Vejam que a alíquota efetiva ela vai subindo, vai subindo, isso é progressividade. Quanto mais renda, maior a alíquota efetiva. Eu estou pagando sempre um percentual um pouco maior se eu tenho mais renda. Tá certo? Não é pagando um volume maior, é um percentual maior. Tá? Então, a alíquota efetiva, percentual, vai subindo. Só que quando chega aqui, nos 20 a 40 salários mínimos de renda, a alíquota efetiva começa a cair. O imposto de renda da pessoa física se torna regressivo.
a partir de 35 salários de renda total. De tal forma que quem está aqui nas grandes rendas, nas altas rendas, vai ter uma alíquota parecida com aquele que está aqui em 3 a 5, 6 salários mínimos. A alíquota desse cara aqui está aqui. Então, isto faz com que o imposto de renda da pessoa física produza distorções. Ele concentra a renda ao invés de distribuir. É o principal imposto para a gente produzir progressividade no sistema tributário. Então, uma reforma tributária que mexa na renda precisa mexer neste efeito na alíquota efetiva. Essa alíquota tem que ficar crescente. Tá certo? Como é que se faz isso? Revogando a isenção de lucros e dividendos. Tem mais 2 dados aqui nesse gráfico que são relevantes. Um deles, que é a questão do volume de renda média, que é a coluninha vermelha, rendimento por declarante. O rendimento por declarante, veja bem, aqui nem aparece no gráfico, ó, por causa da escala, nem aparece, mas ele vai, e aqui ele começa a subir e sobe muito. Isso demonstra o nível de concentração. Quando chegamos nas altas rendas, a subida ela é exponencial. Isso em relação à renda média. Agora, quando a gente fala de patrimônio, essa subida é muito mais brusca. Muito mais brusca. Há uma enorme concentração de patrimônio, é a coluna amarela, bens e direitos. Há uma enorme concentração de patrimônio nas últimas faixas de renda. Coincidentemente, as faixas que são menos tributadas pelo imposto de renda. O que revela, esse gráfico revela, que uma parte da enorme concentração de riquezas que tem no Brasil decorre também de uma baixa tributação das altas rendas. Tá certo? Se essas rendas fossem mais tributadas, as altas rendas, provavelmente a concentração de riquezas não seria tão alta, tão grande como a gente tem hoje no país. O resumo das propostas da reforma tributária solidária. Veja, a gente não viu todo o conjunto de medidas propostas na reforma tributária solidária. Isso, cada um de vocês podem estudar, podem ler, enfim, né? Mas ele produz um efeito. Esse conjunto de propostas produz um efeito. Aqui eu estou replicando, nós estamos replicando aquele gráfico da última aula. Aliás, da última aula não, da primeira aula. Um gráfico que falava da desigualdade em função da renda original, renda inicial, renda disponível, renda após tributação e renda final. Vamos ver se todo mundo lembra. Se o pessoal assistiu, o que é renda original? Renda de mercado. Renda de mercado. Ela produz uma desigualdade. No Brasil, 0,64. Desigualdade original de renda. 0,64. Renda inicial, o que é? É a renda depois das transferências. Transferências governamentais são Previdência, Bolsa Família, LOAS, transferência direta. Não são serviços, é dinheiro na mão das pessoas. Previdência é a principal delas, Previdência Social. Depois que eu distribuo a renda pública, transferência direta, o índice de Gini cai de 0,64 para 0,59. Então, há uma forte redução de desigualdades sociais. Aqui, em relação à proposta, é o círculo azul e o círculo vermelho em relação à situação atual. O que acontece depois que a gente tributa, aplica os tributos diretos? Tributos diretos, imposto de renda, impostos patrimoniais, né? Os principais são esses, depois tem IPVA, tem IPTU, impostos diretos. Os impostos diretos, apesar do imposto de renda ser regressivo nas últimas faixas, os impostos diretos ainda reduzem um pouco a desigualdade. Mas reduzem pouco. O que a proposta faz? Faz reduzir mais. Tá certo? Ele reduz um pouco, pelas nossas propostas, vai reduzir mais. A situação atual, depois que eu aplico a tributação sobre o consumo, aumenta a desigualdade. Aumenta bastante. Pela nossa proposta, aumenta um pouco. Todo tributo sobre consumo aumenta a desigualdade. Portanto, não tem como ter tributos sobre consumo que não aumente a desigualdade. Então, a questão é aumentar muito ou aumentar pouco. O que define se vai aumentar muito ou aumentar pouco é o volume.
Se é muito volume de tributo sobre consumo, aumenta muito a desigualdade. Se é pouco volume de tributo sobre consumo, aumenta apenas um pouco a desigualdade. Resultado final, depois das políticas de educação e saúde, renda final. Políticas de educação e saúde reduzem a desigualdade de 0,61 para 0,5 e, a partir das nossas propostas, mantendo todo o resto igual, apenas do ponto de vista tributário, vai reduzir a desigualdade de 0,57 para 0,46. Ou seja, parece pouco, mas sair de 0,5 para 0,46 significa uma redução extremamente relevante nas desigualdades sociais no país. Toda essa redução da desigualdade foi produzida apenas por alteração na estrutura do sistema tributário. Nós não estamos falando de política de gastos aqui. Nós não estamos falando de melhorar a qualidade dos gastos, né? E nem o efeito que, por exemplo, quando eu digo que eu estou arrecadando menos aqui sobre consumo, de fato, eu estou ampliando a renda dos mais pobres. E isso tem um efeito secundário bastante relevante para reduzir as desigualdades ainda mais do que está aqui. Está sem microfone, Regina. Está sem microfone. Está sem microfone. Pronto. Vimos, então, que precisaria efetivamente e que ataque o problema principal, que é da concentração de renda e a pouca tributação a concentração de riqueza e a pouca tributação de renda e patrimônio. Mas agora, vamos explorar um pouquinho mais essa questão das medidas que tu falavas lá no comecinho, das medidas para enfrentar essa crise sanitária e econômica que não tem precedentes, né? É uma crise mundial e que é interessante, né? Eu acredito que no mês de abril, talvez até ainda em maio, a gente comentava muito, não, mas o pós-pandemia, não, mas quando nós sairmos da quarentena, e hoje a gente está praticamente numa infinitena, não sabemos quando é que vai terminar e muito menos quando é que nós vamos conseguir realmente voltar a um normal, se nós vamos ter um novo normal, etc., né? Então, nós temos coisas mais urgentes para falar. Então, eu queria que tu contextualizasse para a gente assim, quais são essas medidas, assim, qual é esse projeto, né? Como é que se chama essa proposta para tributar os super ricos e tal, as entidades que estão por trás dessa reforma, né? O que ela pode nos indicar nesse momento que a gente precisa tão urgentemente de recursos públicos e do Estado funcionando, né? Legal. Tomara que na 9ª edição do nosso curso de extensão a gente esteja falando do pós-pandemia. Veja que a gente já está falando agora, nós estamos fazendo uma gravação neste momento, né? E tomara que a gente tenha que fazer uma nova gravação para o ano que vem, né? Para a 9ª edição do curso, que a gente não esteja ainda no meio da pandemia. É importante que a gente tenha claro que existem momentos para cada coisa. Se a gente fosse fazer um exame, condições preliminares, ou seja, quais são as condições preliminares para um projeto evoluir em cada momento? Eu diria que hoje as condições preliminares é enfrentar a conjuntura atual, ou seja, nós estamos diante de um problema conjuntural. As propostas que enfrentam este problema conjuntural, elas devem prosperar. As propostas que não enfrentam este problema conjuntural devem ficar suspensas. Porque é muito difícil a gente conseguir tratar de questões estruturais sem levar em conta um problema conjuntural que estamos vivendo. É difícil, é muito complicado a gente poder fazer uma análise de reforma tributária no país sem levar em conta a crise. E se a gente for fazer uma reforma tributária estrutural, a gente tem que conseguir não levar em conta a crise. Porque uma reforma estrutural é aquela que pensa o país para 20, 30, 40 anos. Tá certo? Então, como é que a gente vai pensar o país para 20, 30, 40 anos se nós temos um problema emergencial a enfrentar neste ano,
para o ano que vem, para daqui a 2 ou 3 anos. Tá certo? Então, por conta disso, por conta desse diagnóstico, esse conjunto de entidades aqui, e nós estamos aqui de novo, ó, vejam, estamos ali, ó, Instituto de Justiça Fiscal, né? Além do Instituto de Justiça Fiscal, tem a Auditores Fiscais pela Democracia, Anfip, Fenafisco, delegacias sindicais do Sindifisco Nacional. Tirando o IJF, que é uma entidade da sociedade civil, todas as outras são entidades representativas de servidores públicos do fisco, ou da União ou dos estados. E este conjunto de entidades apresentaram o que eles chamam de medidas urgentes para enfrentar a crise. Não é reforma tributária. Aqui é uma medida tributária para enfrentar um problema conjuntural que estamos enfrentando agora. E essas medidas têm o nome seguinte: tributar os super ricos para reconstruir o país. Este é a ideia, a força que tem por trás dessa campanha. Qual é o contexto? O contexto é esse que a Regina já colocou. Covid-19 e recessão econômica. Vai produzir 2 efeitos praticamente concomitantes: aumento de gastos e queda de arrecadação. Ou seja, nós temos 2 coisas contraditórias acontecendo. Nós estamos perdendo a arrecadação exatamente no momento que a gente tem que ampliar os gastos. Não é verdade? Então, diante deste quadro, e considerando a elevadíssima concentração de renda e riqueza, que nós já falamos disso, a gente sabe que essa concentração de renda e riqueza no Brasil é elevada, mas a gente também sabe que essa concentração está aumentando agora. À medida que essa crise se agrava, a concentração aumenta também. Os pobres vão ficando cada vez mais pobres e tem alguns ricos que estão ficando cada vez mais ricos. Então, o nível de concentração está aumentando neste momento. Este é o contexto. Neste contexto, nós precisamos apresentar propostas que apresentem soluções para estas dificuldades. Tá certo? E aí a gente vai para a história. A gente vai para a experiência internacional para ver o que foi feito em momentos semelhantes. Essa crise que estamos vivendo hoje, segundo o FMI, segundo o Banco Mundial, os organismos, a OCDE, ela está sendo considerada uma crise que só tem paralelo na história, lá em 1929, e que é uma crise econômica, crash, né, da economia, ou no pós-guerra, que tivemos praticamente uma destruição total das riquezas, né? E nesses 2 momentos da história recente, foram adotadas algumas medidas emergenciais para resolver o problema da crise. Não foram estruturais, foram emergenciais. E as medidas adotadas pelos países que conseguiram se safar daquelas crises, principalmente Estados Unidos e a Europa como um todo, sobretudo a Alemanha, Reino Unido, França, né? As medidas que foram adotadas foi elevação da tributação sobre a riqueza. Aumentar a tributação sobre a riqueza para ter recursos para poder distribuir renda para a sociedade e, com isto, reativar a atividade econômica. Ou seja, foi um processo de progressividade forçada para salvar o próprio capitalismo, a própria atividade econômica, salvar a atividade econômica de uma quebradeira muito maior, né? Quem não lembra daquelas fotografias de pessoas de terno e gravata sentadas na beira da calçada, sem trabalho, né, pedindo esmola, pedindo... Era o retrato da crise. Esse retrato de crise lá da década de 30 tende a ocorrer de novo a partir de agora, a partir da volta da pandemia. Só não está ocorrendo ainda porque as pessoas ainda estão se cuidando e estão isoladas. Mas tende a acontecer diante da projeção que se faz de crise na atividade econômica, né, que vai acontecer agora no pós-pandemia, que já está acontecendo. Na verdade, essa crise econômica que vivemos no Brasil não é uma crise que decorre da pandemia. A crise econômica que temos no Brasil, ela se agravou com a pandemia. Ela já vinha acontecendo.
Nós já estávamos num processo de crescimento absolutamente inexpressivo do nosso PIB, e diante da crise da Covid, onde a atividade econômica se paralisa, essa crise econômica se agrava, né? Então, a crise econômica tende a se agravar muito. As propostas, portanto, inspiradas na experiência internacional, são corrigir as distorções do imposto de renda imediatamente. Nós acabamos de falar das distorções do imposto de renda, tá certo? Aquela desoneração dos lucros e dividendos, né? Os juros sobre capital próprio, a alíquota que reduziu para 25% e depois subiu para 27%, mas nós tínhamos a alíquota de 45%. A média dos países no mundo inteiro é em torno de 45% a alíquota máxima. A nossa alíquota de 27,5% da pessoa física é baixíssima na experiência internacional. Criar definitivamente o imposto sobre grandes fortunas, né, que está na Constituição desde 88. Ampliar uma contribuição social sobre o setor bancário e extrativo da área mineral. Veja, o setor bancário é um setor que teve recordes de lucros, mesmo na época em que o PIB tinha crescimento negativo. Então, tem setores na economia que são afetados de forma diferente de outros diante das crises. Na primeira aula, nós comentamos sobre aquela pesquisa da Oxfam Brasil, que revelou que 42 bilionários tiveram aumento de riqueza de 177 bilhões de reais nos 5 meses de pandemia. Isso revela que tem setores que ganham na crise. E esses setores que ganham na crise precisam contribuir mais neste momento de crise para a gente poder superar, né, esta situação. Instituir uma contribuição social sobre altas rendas, modificar as regras do imposto sobre heranças e doações, né? Desonerar o simples, importantíssimo que a gente desonere as pequenas e médias empresas para que elas consigam sobreviver a esse período, e novas regras de repartição com estados e municípios, preservando a capacidade de estados e municípios para fazer o enfrentamento da crise, e medidas de revisão de benefícios fiscais e de combate à sonegação fiscal. Vejam, nós estamos num quadro, voltando àquele contexto que a gente falou, aumento de gastos e queda de arrecadação inevitáveis. São situações inevitáveis. Eu preciso aumentar os gastos. É inevitável. Eu tenho que garantir renda para as pessoas poderem ficar em casa. Eu tenho que aumentar investimentos na saúde. É inevitável a queda de arrecadação também, porque a atividade econômica para. A arrecadação cai. É inevitável. Essas duas situações inevitáveis precisam ser enfrentadas de forma imediata. E aí, por isso, a ideia de propostas emergenciais. E eu vou enfrentar da seguinte forma. Eu vou verificar aonde tem acúmulo de riquezas, ou setores que estão ganhando recursos de dinheiro agora, e cobrar mais tributos desses setores para que o Estado tenha capacidade de promover a retomada da economia. Então, este é a premissa que está por trás desse projeto de tributários super ricos é essa. Diferentemente das outras propostas, e diferente até mesmo da reforma tributária solidária, aqui nós estamos propondo a elevação da arrecadação, sim. Aumento de 290 bilhões na arrecadação. Com este conjunto de medidas aqui, a gente consegue aumentar 291 bilhões de arrecadação. De quem? A grande questão é essa. Quem seria onerado para aumentar 291 bilhões? 0,3% da população. Esse é o conjunto de pessoas que seria atingido por este conjunto de medidas que está sendo proposta. Bom, eu estava aqui até procurando uma frase que eu tinha anotado. Bom, nós já vimos, né? Tu deixa esse panorama, né? De como a gente tem que tributar os super ricos, né? E aí não somos nós que estamos dizendo, né? Recentemente o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, ele escreveu num artigo dele, eu estou procurando aqui, havendo necessidade de aumentar impostos, e provavelmente haverá, cabe fazê-lo sobre os super ricos, que pagam pouco e têm baixa propensão a gastar.
adotando ao mesmo tempo, se preciso, medidas fiscais e regulatórias para coibir fuga de capitais para o exterior. Vejam que esse temor da fuga de capitais, isso foi a fala do Paulo Nogueira, do economista Paulo Nogueira Batista Júnior, né, que tocou num ponto fundamental, né, além de cobrar mais super ricos, também, se for preciso, nós temos que adotar medidas para que não ocorra essa famosa fuga de capitais que todo mundo gosta de falar, né. Então, depois dessa, desculpe, dessa frase aqui do Paulo Nogueira, eu te pediria, então, para que, assim, a gente pudesse, de uma maneira objetiva, mas também rigorosa e detalhada, né, falar sobre cada uma dessas propostas que tu elencaste antes, assim, aquelas 8 medidas, o que a gente pode trazer com elas, como é que nós podemos trabalhar essa proposta para melhorar a arrecadação e cobrar mais de quem tem que pagar agora. Quem não foi chamado ainda a pagar efetivamente, o que pode pagar, Adão? Legal. É importante a gente dizer que essa campanha tributária dos super ricos, ela recém saiu, faz talvez uns 15 dias que ela foi lançada, e ela já tem a adesão de grande parte dos partidos de oposição dentro do Congresso Nacional. Ou seja, de alguma forma, esta ideia da urgência e da emergência que justifica medidas urgentes e talvez até por alguns vista como medidas radicais, né? Esta ideia já começa a ganhar um certo espaço dentro do próprio Congresso Nacional. Ou seja, as discussões tributárias que estão ocorrendo no Congresso Nacional hoje, daquelas propostas que a gente já falou antes, essas já estão começando a ficar também influenciadas por esta campanha que está acontecendo agora. Quais são as propostas? A gente falou lá, correção das distorções do imposto de renda. Veja que a gente não está falando em reforma do imposto de renda. Distorções. A gente está considerando que aquele período lá da década de 90 produziu distorções no imposto de renda que precisam ser corrigidas. E essas distorções são revogar a isenção de lucros e dividendos, extinguir aquela ideia do juros sobre capital próprio, que não existe em lugar nenhum do mundo, né? Inclusão de parte dos rendimentos financeiros, de aplicações financeiras, na mesma tabela, e na mesma tabela progressiva, aplicando, de fato, o princípio de respeito à capacidade contributiva e da isonomia. Quer dizer, a renda do capital será tributada da mesma forma que a renda do trabalho. É só isto. Só essa medida. Dar o mesmo tratamento que se dá à renda do trabalho, dar à renda do capital. Aí a gente consegue ampliar a base de cálculo do imposto de renda em 420 bilhões. Só essa medida. Eu coloco na mesma base que hoje só tem renda do trabalho, eu coloco 420 bilhões a mais de base de cálculo. E além disso, eu vou promover também uma tributação exclusiva na fonte quando o lucro e dividendo é remetido para o exterior. Hoje é isento. Quer dizer, eu posso tirar 1 milhão de lucros e mandar para um sócio na Alemanha, nas Ilhas Cayman, na Suíça, não interessa para onde, não paga um centavo de imposto de renda. Então, aqui pagaria uma alíquota exclusiva na fonte, como se paga em qualquer outro país. Isso é importante que se diga. Não é nenhuma excrescência do ponto de vista internacional. Todos os países tributam lucros e dividendos, exceto Brasil e Estônia. O que a gente está colocando a tributação de lucros e dividendos no Brasil igual a todos os países e diferente da Estônia. Tá certo? Então, é só para corrigir uma distorção. O que acontece na base de cálculo do imposto de renda? Ele sai de 1,8 trilhão, essa é a base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, e passa para 2,4 trilhões. Aumenta, além daquilo lá, a gente propõe uma nova tabela. Ou seja, a tabela de incidência do imposto de renda precisa também ser corrigida. Essa tabela de incidência do imposto de renda, ela tem um problema sério, 2 problemas sérios. Uma, a alíquota máxima é muito baixa. Segundo, a quantidade de alíquotas é muito pequena. Então, o que a gente propõe? Aumentar o número de alíquotas de 4 para 7, como a gente tinha lá em 1988, no tempo da Constituição. Aumentar a alíquota máxima para 45, como a gente tinha lá no tempo da Constituição, também. Ou seja, a gente está retomando aquilo que já havia, não está se criando nada de novo.
Desculpe. E estamos corrigindo parcialmente o congelamento da tabela do imposto de renda, ampliando o limite de isenção, que hoje é 2 salários, passando para 3 salários mínimos. Atualmente, quem ganha R$ 1.908, quem ganha mais de R$ 1.908, já está pagando imposto de renda. Tá certo? Nós estamos ampliando para 3.800, 3.900 líquido. Com isso, 11 milhões de pessoas deixam de pagar imposto de renda. Veja a quantidade de gente que o imposto de renda alcança e que tem rendas muito baixas. É uma quantidade enorme de pessoas que têm rendas menores do que 3 salários mínimos e estão pagando imposto de renda. Tá certo? Claro que pagam um pouco imposto de renda, mas estão pagando. E o que a gente está fazendo essas pessoas deixarão de pagar. As alíquotas superiores vão atingir somente 1 milhão de pessoas de 30 milhões de contribuintes. O imposto de renda tem 30 milhões de contribuintes. Somente 1 milhão de pessoas é que pagaria uma alíquota maior. E aumenta o imposto devido para apenas 324 mil pessoas. Tá certo? Que tem rendas superiores a 35 salários mínimos. Desonera os contribuintes de baixa renda em 16,5 bilhões. Paulo Nogueira Batista, que a Regina citou, ele diz que se é para aumentar a arrecadação, tem que aumentar dos super ricos. Por quê? Porque lá a renda não vai para o consumo. Aquela renda, se eu tributar, ela não prejudica a economia. Em compensação, se eu aumentar o tributo do trabalhador de baixa renda, eu tiro dinheiro do consumo. Justamente numa época em que eu tenho problema de atividade econômica, se eu tirar dinheiro das pessoas que poderia ir para o consumo, eu estou ampliando o problema, aprofundando o problema. E aqui a proposta ela deixa nas mãos das baixas rendas 16 bilhões por ano, o que aumenta bastante a injeção de recursos, né, na atividade econômica e na promoção, na retomada da atividade econômica. Isso aqui é a tabela que a gente está propondo, atualmente essa aqui é a tabela do imposto de renda, vocês vão ver isso aí com o Wunder com mais detalhe. Vai de 7,5 a 27,5, tá certo? A nossa vai de 15 a 45. E esse primeiro limite vira isenção, vira alíquota zero. Vai aumentar a alíquota somente a partir de renda líquida de 23 mil, mas a arrecadação não aumenta, porque a alíquota efetiva só vai aumentar a partir de 35 salários, 35 mil de renda mensal. Alguém pode dizer, sim, mas então pessoas com grandes rendas, classe média, que ganha 30 mil, não vai pagar mais imposto? Não, não vai pagar mais imposto. Nesse momento, não. A gente não está considerando, neste momento, que esse conjunto de pessoas seja super rica. Tá certo? A ideia de tributar os super ricos é dar prioridade ao projeto. A prioridade é tributar primeiro quem está no topo da pirâmide. E num segundo momento, quando a gente for discutir reforma tributária ampla, a gente rediscute, né, todo o conjunto de propostas, e aí a proposta talvez mais interessante para a sociedade seja debater sobre a reforma tributária solidária, tá certo? Em contraposição a outras propostas que não mexem na estrutura do sistema tributário. Esse gráfico aqui, ele reproduz aquele que a gente tinha visto lá antes, né, no imposto de renda, que a gente viu o seguinte, que essas alíquotas efetivas, elas sobem, claro que a escala é diferente, mas elas sobem e depois descem. Nas altas rendas, a alíquota efetiva fica menor. São essas colunas azuis. A alíquota vai subindo até 20, 30, 40 salários mínimos por aqui, estabiliza e depois começa a descer. Como a escala é menor, essa curva não é tão íngreme como aquela outra que a gente tinha antes. A proposta que a gente está apresentando de novas alíquotas e de inclusão das rendas do capital na mesma tabela faz esse comportamento de alíquotas. Começa com alíquotas mais baixas em rendas mais baixas e a alíquota vai aumentando e aumenta seguidamente. Isso se chama progressividade. Ou seja, não há
aquela corcova de camelo, não há aquela corcova né, de aquele chapéu, tá certo? O que vai acontecer é que a alíquota do imposto de renda vai ser efetivamente progressiva, o que é um dos objetivos, tá certo? O imposto de renda, só ele, só o imposto de renda, veja que a gente não está falando de mais nada até agora, só o imposto de renda, que é a proposta 1, por isso a importância da centralidade de uma reforma progressiva no imposto de renda, permite ampliar a arrecadação em quase 160 bilhões. Sabe quanto é isso? Isso aqui é o orçamento total da saúde pública no ano de 2020, deu 160. 162, 163 o orçamento da saúde. Até agora a saúde pública já gastou, já aplicou 80 bilhões. Todo ano, no meio da pandemia, a gente só conseguiu, né, aplicar 80 bilhões na saúde. Né? O orçamento total é 160. Só esta medida, que corrige uma distorção histórica de um único tributo, é capaz de dobrar o orçamento da saúde. Permite dobrar. Tá certo? Veja a importância que é uma proposta desse tipo. A proposta 2, imposto sobre grandes fortunas, vai incidir sobre todo o patrimônio das pessoas físicas, veja, somente pessoa física residente no Brasil, todo o patrimônio, mesmo que ele esteja no exterior. Então, a pessoa física que reside no Brasil, que tenha dinheiro aqui, ou que tenha dinheiro fora, que tenha fazenda aqui, ou que tenha fazenda fora, que tenha fábrica no Brasil, que tenha fábrica no exterior, será tributada pelo imposto sobre grandes fortunas. Ela tem grande fortuna. Patrimônio no Brasil de pessoas que não residem no Brasil. Uma offshore, uma empresa constituída nas Ilhas Cayman, é dona de uma fazenda no Brasil. Esta offshore vai pagar o imposto sobre grandes fortunas relativamente ao valor dessa fazenda que ela tem no Brasil. Mas a grande fortuna só será tributada quando superar a 10 milhões. 10 milhões. Quantas pessoas tem que declaram imposto de renda no Brasil, declaram que tem mais de 10 milhões em bens e direitos? 59 mil pessoas. Ou seja, 0,028% da população declara que tem patrimônio superior a 10 milhões. Este é o conjunto de pessoas que iria pagar o imposto sobre grandes fortunas. Ou seja, o imposto sobre grandes fortunas não é para quem tem um carro importado, né? Não é para quem é assalariado. Né? A grande fortuna atinge 0,028% da população. Se a pessoa fosse guardar um salário mínimo por mês, ela levaria mais de 260 anos para juntar 10 milhões. Só para ter uma ideia do volume, né? Estimativa de arrecadação, 40 bilhões. Alíquotas que estão sendo propostas, 0,5%, 1% ou 1,5%. 0,5% de 10 milhões a 40 milhões, 1% de 40 milhões a 80 milhões e acima de 80 milhões, 1,5%. São alíquotas residuais. Alíquotas residuais. E que incidem apenas sobre o que excede. Se a pessoa tem 12 milhões de patrimônio, ela vai pagar 0,5% sobre 2 milhões. E não sobre 12 milhões. E esse volume de pessoas aqui poderia gerar pelo menos 40 bilhões de arrecadação. Contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos. Tá certo? Aumentar a contribuição social temporariamente por 5 anos, de 20% para 40%, voltando para 20% em 2025. Proposta emergencial temporária para enfrentar a crise. Estimativa de arrecadação, 28 bilhões. Aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido também. Veja, a contribuição social é para financiar a Seguridade Social. Seguridade Social é a atividade que mais está sendo demandada na época de crise. Não apenas por causa da crise sanitária, mas também por causa da crise econômica. Quando a gente tem crise econômica, o que mais pesa nas contas públicas é a Seguridade Social. Eu tenho que gastar mais com saúde, mais com assistência, mais com seguro-desemprego, mais com previdência social. Então, sempre é a Seguridade Social que é mais demandada. Portanto, é nesta área que eu tenho que alocar mais recursos. E aqui a gente está propondo uma medida direta para financiar a Seguridade Social, ampliando a contribuição social dos bancos
e ampliando a contribuição social também do setor extrativo mineral, né, de 20% para 20%, e depois essa aqui não é temporária, para 20% mesmo, e que gera uma estimativa de 3 bilhões apenas, mas é uma atividade altamente beneficiada pela crise por causa da desvalorização cambial. Quando o câmbio passa para R$ 4, né, ou R$ 5, quem é que ganha mais dinheiro? Os setores que só exportam. A atividade mineral exportadora no Brasil, ela praticamente vive de exportação. E aumentando também 1 ponto percentual as demais contribuições sociais, exceto o Simples, que representa 70% das empresas. Este conjunto de medidas aqui, das contribuições, aumenta 40 bilhões a arrecadação também. É quase um IGF. Imposto sobre grandes fortunas e contribuição social sobre o lucro líquido gera 80 bilhões de arrecadação, né, as duas juntas. Uma criação de uma contribuição social sobre altas rendas das pessoas físicas que ganham mais de R$ 60 mil por mês. R$ 720 mil por ano. Quantas pessoas são? 208 mil pessoas. 208 mil pessoas pagariam, portanto, sobre o que excede a R$ 60 mil por mês. A pessoa recebe de renda R$ 65 mil por mês. Ela vai pagar 10% sobre R$ 5 mil. Ela vai pagar R$ 500 por mês de contribuição social sobre altas rendas. Para quê? Também, da mesma forma que a CSLL, para financiar a Seguridade Social. Vai direto para financiar a Seguridade Social. Estimativa, 35 bilhões de arrecadação. Imposto sobre heranças e doações. O que se propõe é o seguinte, atualmente, isso aqui vocês vão ver lá com a professora Cláudia, né, a tributação patrimonial, a alíquota máxima do imposto sobre heranças e doações é 8% no Brasil. A média do mundo é 40%. Média é 40, 45%. Nós estamos ampliando a alíquota máxima para 30%. Como é que se amplia essa alíquota máxima? Uma resolução do Senado. Isso aqui é apenas uma permissão, porque quem legisla sobre ITCD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doações. Esse é o nome desse tributo. Quem legisla sobre isso são os estados. Então, esse tributo só vai arrecadar mais se os estados modificarem as suas alíquotas. Os estados hoje não podem modificar acima de 8%. O que a gente está propondo é que eles possam modificar até 30%. E que se estabeleça que o 8% atualmente a alíquota máxima, seja considerada a alíquota mínima. Também se propõe uma progressividade obrigatória, clareza na definição de competência e uma estimativa de arrecadação de até 14 bilhões se os estados ampliarem para uma alíquota média hoje de 6% para uma alíquota média de 18%. Qual é a alíquota média do mundo? Em torno de 30%, 35%. Alíquota média. Alguns países têm imposto sobre herança de 40%. Não são países comunistas. Estados Unidos, a alíquota máxima do imposto sobre herança é 40%. Né? Tem países na Europa que é 60%. Tá certo? A alíquota máxima de imposto sobre herança. Proposta 6, uma proposta de desoneração do Simples. Isenção do IRPJ e da contribuição social, que incide no Simples para receitas brutas de até 360 mil anuais. O Simples com receita de até 360 é aquilo que a gente chama de microempresa. Microempresa, receitas até 360 mil por ano. As microempresas, portanto, terão redução de alíquota, uma redução que chega a 60% nas suas alíquotas. Chega a 60% porque cada setor de atividade tem alíquotas diferentes. Então, tem alguns setores onde o peso do IRPJ e da contribuição é maior. Então, esses setores onde esse peso é maior, a alíquota chega a ser reduzida em até 60%. Todas as empresas do Simples são beneficiadas, não apenas aquelas microempresas, porque a aplicação das alíquotas no Simples é tipo alíquota progressiva. Até tanto de receita é uma alíquota, acima disso até outra faixa é outra alíquota, e assim por diante. Portanto, todas as empresas têm esta faixa de receitas, e nesta faixa de receitas as alíquotas serão menores. Tá certo? O Simples Nacional, é importante que se diga isso.
70% das nossas empresas estão no Simples. Então, essa medida beneficiaria 70% das empresas. E esses 70% de empresas, eles geram quase 12 milhões de postos de trabalho. 29% dos trabalhadores no Brasil trabalham em empresas do Simples. Quase 30% dos trabalhadores trabalham em empresas do Simples. E aqui uma proposta inovadora que nenhuma das propostas de reforma tributária apresenta uma solução, no sentido de melhorar as receitas de estados e municípios, né? E essa proposta aqui está melhorando sem mexer na tributação de estados e municípios. A única tributação que mexe é no ITCD, mas não faz nenhuma previsão sobre aumento de arrecadação. Aqui o que se propõe é uma nova destinação de recursos. Nós vimos lá no final, na exposição da Regina, sobre a participação dos estados e municípios naquilo que a gente chama de FPE e FPM, Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. Esse FPE ele é composto por 21,5% do imposto de renda e do IPI. E o FPM fica com 23,5% do imposto de renda e do IPI. Vocês vejam, se a gente vai aumentar o imposto de renda, esses fundos vão ampliar. Além desses fundos ampliarem, o que a gente propõe é 10% do imposto de renda ainda, mais, portanto, 10%, e 20% do imposto sobre grandes fortunas pertencerão aos estados e municípios. Na seguinte proporção, 50% proporcionalmente à população e 50% na proporção inversa ao PIB per capita. Estados e municípios mais pobres ficam com a metade. Estados e municípios mais populosos ficam com a outra metade. Tá certo? Seria mais ou menos esta a proposta de nova repartição, que vai gerar o seguinte: um aumento de arrecadação para os estados de 83 bilhões e um aumento de arrecadação para os municípios de 54 bilhões. Vejam, todos esses números que a gente está apresentando aqui são valores potenciais, que partem de uma situação estática. Ou seja, tudo isso está sujeito a alterações em função da dinâmica da economia. A situação estática que nós estamos comparando aqui é 2018. Partindo da realidade de 2018, do salário mínimo de 2018, toda aquela realidade econômica lá geraria este efeito. A situação atual é diferente. Tem uma crise econômica, a arrecadação diminui, quer dizer, tudo isso interfere nesses valores. É só para ter uma ideia de estimativas potenciais, né, de arrecadação e de transferência, de repartição. Conclusões. Claro que eu não falei aqui de duas propostas daquelas 8. Uma é aquela questão da revisão das isenções. Em algum momento do curso nós vamos tratar, algum professor vai tratar de benefícios fiscais. E a outra sobre medidas para coibir sonegação de tributos. Evasão e sonegação. Em algum momento do curso também vamos tratar disso. Então, não vamos explorar esses temas aqui. Concluindo, estas propostas são emergenciais, em primeiro lugar, porque elas são de fácil implementação. A urgência impõe que a gente escolha medidas que não sejam de implementação muito complexa. Então, essas medidas aqui, das 5 propostas tributárias que a gente apresenta, somente uma depende de alteração constitucional, que é a criação da contribuição sobre altas rendas. Essa depende de uma alteração no artigo 195 da Constituição. As demais propostas, todas elas apenas leis ordinárias resolvem o problema. As propostas beneficiam a União, Estados e Municípios, na medida que aumenta o volume de arrecadação, lógico, aumenta a carga, né? Elas beneficiam mais de 78% dos contribuintes do imposto de renda, que vão pagar menos imposto de renda. Elas beneficiam as micro e pequenas empresas e elas vão onerar um percentual muito pequeno da população, que é 0,3% da população. Propostas alinhadas ao projeto de reforma tributária solidária, portanto, está vinculada àquelas premissas, né, de preservação do estado de bem-estar, e a natureza emergencial dessas propostas está relacionada com o momento que estamos vivendo e que exige medidas para enfrentar a crise. Portanto, nós estamos falando aqui de um conjunto de propostas que, inclusive,
a gente pode pensar que, se a gente for falar, por exemplo, se comparar lá com a PEC 45, a PEC 110 e a proposta do governo, esse conjunto aqui de propostas, ele é mais complexo que aqueles lá. Aqueles lá são mais simples porque estão pegando apenas a tributação sobre o consumo. Esse aqui muda mais a estrutura do sistema tributário. Mas este aqui tem natureza emergencial. E aqueles lá têm natureza estrutural. Então, é importante que a gente consiga identificar que tem diferenças e nuances nos projetos. Tá certo? A gente, claro, eu e a Regina somos do Instituto de Justiça Fiscal, a gente participa dessas entidades que estão promovendo isso, e a gente não esconde a preferência. Mas nada impede que vocês que estão assistindo esse curso, considerando essas informações, até prefiram outra proposta. Mas é importante que, ao preferir uma ou outra, a gente consiga preferir e argumentar, dizer o porquê que a gente prefere um outro tipo de proposta nesse momento. Tá certo? Eu posso defender a PEC 45 ou a PEC 110. E eu posso argumentar que elas são importantes porque simplifica a atividade econômica. Eu não posso defender aquelas propostas porque elas vão resolver um problema emergencial. Porque a gente vê claramente porque elas não vão reduzir a tributação dos mais pobres e nem vão aumentar a arrecadação para fazer frente aos problemas de hoje. Mas então, por isso que a importância desse curso, independente das nossas posições, daquilo que a gente defende, que eu defendo, que a Regina defende, que a professora Rosa defende, que a professora Tânia defende, todos nós vamos ter algumas posições que a gente defende. Mas o importante é que, independentemente daquilo que a gente defende, que ao defender qualquer proposta, que a gente se ampare em dados. Tá certo? Então, que vocês tenham essa possibilidade de enxergar aqui uma possibilidade de argumentação. E para encerrar, então, esta nossa gravação aqui, eu já vou passar para a Regina de volta, eu gostaria de retomar aqui um pensamento do advogado Bryan Stevenson, um advogado negro, norte-americano, que é vivo ainda, ele é formado em Harvard, recém-formado foi para o estado do Alabama, e lá ele praticamente passou a vida dele tirando as pessoas do corredor da morte, que era esta a missão dele, é contra a pena de morte. Então ele estava lá revendo o processo e tal. E ele chega à conclusão lá que a grande maioria, ou quase a totalidade das pessoas condenadas à morte eram pessoas pobres, a maioria negras. Então, que a pobreza também era um definidor, né, do tipo de processo que a pessoa enfrenta e o tipo de condenação que ela tem. E ele cunhou uma frase muito interessante, que é: o oposto da pobreza não é a riqueza, mas sim é a justiça. E é interessante esta frase, a gente pensar nesta frase, porque neste momento a desigualdade amplia, a pobreza se amplia, a extrema pobreza também se amplia. E neste momento de crise sanitária, a ampliação da pobreza e da desigualdade representa praticamente uma condenação à morte, né, de muita gente. Porque a gente vê que a Covid, que já passou dos 100 mil vítimas no Brasil, o público preferencial da Covid são justamente as pessoas que não têm como se proteger. São as pessoas que muitas vezes não têm moradia, são as pessoas que precisam sair porque têm trabalho informal, porque não têm renda, porque não tem o Estado ali que lhe dê suporte. Enfim, então a desigualdade hoje no país, ela apresenta-se com a sua face mais perversa, que é aquela face que significa assim, ser pobre, ser miserável, ser extremamente pobre, significa estar no corredor da morte. Né? A realidade é mais ou menos essa hoje que a gente vive no país, e eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. Pois é, Adão, são muitos assuntos, muitas coisas que vão desencadeando ideias e assim já está escurecendo, né? Aqui na minha casa já está ficando um pouquinho escuro e a gente não se dá conta, né? Que o tempo vai passando, porque a gente realmente gosta desse assunto, né? E eu acho que é isso que a gente quer
transmitir para vocês, né, os nossos alunos e alunas, né? Mas eu também teria uma coisa para acrescentar, que é o seguinte: claro, né, a gente tem as nossas posições, nós, como pertencemos ao Instituto de Justiça Fiscal, acreditamos mais ou defendemos mais a proposta de reforma tributária solidária, mas veja que a gente seguiu um caminho, e esse caminho é o da Constituição Federal. Então, não dá para dizer que a gente temos uma posição ideológica baseada na nossa vontade. Não, a gente escolheu esse caminho, mas que é o da Constituição Federal, que é aquilo que está lá na Constituição Federal, né? Que é usar o sistema tributário como forma de reduzir a desigualdade, que é um dos objetivos do Estado, né? Reduzir as desigualdades sociais e regionais. E aí, então, eu aproveito para convidar os alunos e alunas a irem se manifestar no fórum, né? Porque a gente, como tu bem disseste, eu também concordei, a gente tem uma posição, digamos assim, mas nós temos uma visão plural, nós queremos fazer um processo de aprendizado, nós queremos convidar todo mundo a participar com as suas ideias e argumentar. Enfim, a gente pode construir uma outra proposta, um outro tipo de ideia, né? Então, convido vocês que compareçam no fórum, façam suas postagens, deem sua opinião, né? Porque é a forma que a gente tem de interagir, já que nesse momento a gente não pode estar presencialmente. Então, eu aproveito para me despedir e mando um abraço virtual para todos e todas, né? Porque é o que a gente pode fazer nesse momento, além de dizer que se cuidem, façam o possível para não se contaminar, fiquem em casa, quem pode, não é? Enfim, cuidem das suas saúdes e apareçam no fórum para a gente se ver um pouquinho mais. Então, fica aqui a minha despedida, Dão, agora a tua, por favor. Isso, então tá, gente, a Regina já disse tudo, é importante salientar que a gente não vai ter nenhum questionário no final desta aula, né? E a avaliação se dá só pela participação no fórum. Então, participe no fórum, né? Não apenas para a gente compartilhar ideias, enfim, a gente vai se encontrar ali, vamos tentar responder o que é possível, mas o mais importante não é a gente responder, né? O mais importante é que a gente consiga debater sobre alguns tópicos, refletir sobre o tema. A ideia é que durante a semana desta aula, que a gente reflita sobre esta questão. Vamos ler, vamos para os jornais, buscar material, vamos ver o que está sendo discutido, o que a mídia está falando, né? Vamos entrar no site das propostas, vamos ver o que tem nas propostas e vamos colocar no fórum. Vamos aprender ali no fórum, tá? Este tema especificamente, reforma tributária, não está no livro, tá certo? Esse tema não está no livro. Esse é o tema do momento. Então, sendo o tema do momento, a gente vai buscar as informações do momento, nós vamos buscar os conteúdos que tem por aí, né, principalmente de mídia, né, para a gente avaliar o que está sendo feito e tentar responder aquelas questões lá no início da aula. Voltem para aquela questão e vejam, né, para quem, para que fazer reforma, qual é o estado que a reforma aponta. Aquelas perguntas têm que estar permanentemente na nossa cabeça, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpe se o vídeo foi muito longo. Nós temos uma dificuldade muito grande, eu e a Regina, de fazer vídeos curtos, tá certo? Então, nos desculpem, né, se fica cansativo, mas se ficar cansativo, interrompam, tá? Interrompam o vídeo no meio, não tem problema nenhum. E voltem a assistir o resto. Tá ok? Um abraço a todos.